Olá pessoal, saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá, da telona da tela ou da telinha do seu smartphone. E hoje eu estou muito feliz que nós estamos inaugurando uma nova sessão em nosso canal. E essa sessão tem como objetivo discutir e comentar artigos científicos de relevância publicados em revistas como Ciência Hoje, Scientific American Brasil, revista de publicação da FAPESP, Minas Faz Ciência e até mesmo algum filme, algum documentário que seja relevante para o Enem ou outros vestibulares por abordarem assuntos importantes que a gente vai discutir aqui nessa sessão. Hoje, especialmente, o que me chamou muita atenção, fui fazer compra no supermercado e me deparei com essa revista super interessante. Não é uma revista de cunho científico, como as outras revistas que eu citei, mas volta e meia ela traz reportagens bastante interessantes, como essa reportagem de capa. A origem da vida dentro e fora da Terra. O texto é do Bruno Baiano, a ilustração e design da Yasmin Ayumi e a edição é do Alexandre Verninhassi. Muito legal, então vale a pena demais a gente inaugurar a sessão falando desse artigo aqui. Existem 3 teorias que tentam explicar a origem da vida no planeta. Ou melhor, tem 3 formas da gente explicar como que a vida veio parar aqui no planeta Terra. Primeira seria a panspermia cósmica, a segunda seria a teoria de Oparin e a terceira seria o criacionismo divino. E a reportagem começa falando o seguinte: da praia dá para ver 2 horizontes. O que você conhece é a fronteira entre o mar e o céu. O outro, mais sutil, é o próprio céu. Os astrônomos que estudam grandes distâncias se deparam com o seguinte problema: mesmo considerando a possibilidade de que o universo não seja infinito, ainda assim ele é muito grande. De modo que há muitas estrelas que ficam mais longe do que a distância que a luz foi capaz de percorrer desde que o universo nasceu. O nome dessa fronteira entre o visível e o além é chamado horizonte cósmico. E dentro desse chamado universo observável, tem 4,2 trilhões a 5,3 trilhões de planetas em zonas habitáveis. Isso dá entre 600 e 700 planetas para cada habitante do planeta Terra. E desses planetas, cerca de 5%, que seria aí 300 bilhões, estão na órbita de estrelas como o Sol. O que ele chama de zona habitável? Zona que teriam as mesmas condições para a formação de seres vivos, tal qual há no nosso planeta. Essas condições são principalmente 2: água no estado líquido e a presença de um catalisador biológico, de uma enzima. A zona habitável é aquela zona onde os planetas eles não podem estar tão próximo da estrela, do Sol no caso. Caso contrário, a água existiria apenas na forma de vapor, e também não pode estar tão distante, pois senão a água estaria apenas na forma sólida. E é importante para a presença de vida água no estado líquido. Por quê? Porque a água no estado líquido ela detém algumas propriedades importantes para possibilitar a presença do fenômeno vida. Lembrando que a molécula de água é um H2O. Eu sempre lembro aí de uma propaganda antiga do Choquito, do chocolate famoso aí, onde a professora perguntava para o aluno, né? Qual é a fórmula da água? Ele respondia: leite condensado, caramelizado com flocos crocantes e o delicioso chocolate Nestlé. É claro que essa não é a fórmula da água. A fórmula da água é H2O, 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio em uma conformação tetraédrica. Isso é magnífico, porque faz com que a água tenha uma extraordinária capacidade de dissolver substância.
Essa é uma das principais propriedades dessa molécula maravilhosa. Ela é um solvente universal e, como tal, ela tem a capacidade de atuar como veículo no transporte de substância, ou seja, toda substância que entra ou sai de uma célula, de um tecido, de um órgão, entra ou sai dissolvido em água. É praticamente impossível estarmos sozinhos no universo. Mesmo que tenha apenas micro-organismos, há uma probabilidade muito grande de existirem vidas inteligentes e civilizações talvez muito mais avançadas que a nossa civilização. Interessante que dentro da ideia da panspermia cósmica ou teoria dos cosmozoários, há uma linha que defende a chamada panspermia induzida, segundo a qual uma civilização mais avançada teria plantado a vida em nosso planeta de maneira proposital. Obviamente que ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas é importante a gente citar renomados cientistas como Watson e Crick que morreram defendendo essa teoria, a chamada panspermia induzida. E o artigo ele cita 3 coisas importantes: a reprodução, um patrimônio genético dotado da capacidade de transmissão de uma geração para outra, que é o que a gente chama de hereditariedade, e a capacidade de evoluir, a evolução darwiniana. A definição de vida para a NASA seria a seguinte: vida é um sistema químico autossustentável capaz de passar por seleção darwiniana. O que exatamente a NASA quer dizer com sistema químico autossustentável? Um corpo é uma máquina capaz de coletar recursos do ambiente, água e oxigênio, por exemplo, e usá-los para produzir mais de si mesmo. Ele se reconstrói constantemente. É o que alguns autores chamam de autopoese, a capacidade de um ser vivo se reconstruir, se refazer continuamente, como a gente vai ter oportunidade de comentar segundo esse maravilhoso livro aqui, ó, da Lynn Margulis e do Dorian Sagan, O que é Vida? Outra coisa muito interessante também seria a entropia. Isso mesmo, a segunda lei da termodinâmica, uma tendência que tudo passa no universo em relação a uma desordem natural. Todo mundo tende a uma desordem natural, a uma desorganização, o que não acontece com seres vivos. Os seres vivos, eles têm uma excelente capacidade por meio do metabolismo, das atividades metabólicas, de se construir continuamente e de se manter equilibrado. Olha como que o nosso corpo é organizado, olha como as nossas células são organizadas. Isso também seria um ponto importante. Segundo o artigo, o que justifica esse equilíbrio, essa organização, é exatamente a informação, a decodificação de uma informação que aí está relacionado a 3 moléculas: o DNA, o RNA e as proteínas. Na sequência, ele passa a falar de 2 lugares dentro do nosso sistema solar que teriam alta probabilidade de vida, mesmo que apenas vida microscópica, apenas micro-organismo. Seria a Europa, a lua de Júpiter, e Titã, que é a maior lua de Saturno. Essas 2 luas, esses 2 locais, esses 2 sítios dentro do nosso sistema solar teriam condições interessantes para a formação de vida. Nós temos aqui, por exemplo, micróbios para qualquer parada, o que a gente chama de bactérias extremófilas, acidófilas, halófitas, termófilas. São aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que vivem em condições extremas. A exemplo, segundo o artigo, da Clostridium paradoxum, vive em temperaturas de 30 a 65 graus, ideal para ela é 50. Em esgoto, o local que ela vive, esgoto em tratamento, não precisa de oxigênio, é um organismo anaeróbico, né? A outra seria a
Crocoxidiopsis sp, que vive em diversas temperaturas, em pedras, no deserto da Atacama, a Antártida. Também é anaeróbica, não precisa de oxigênio. Ela faz fotossíntese com um tipo de luz solar que nenhuma planta usa e poderia injetar oxigênio na atmosfera de Marte para nós, caso a gente colonizasse Marte. Já hoje mesmo eu estava vendo um artigo na televisão que estava falando da possibilidade, algumas pesquisas, né, da colonização de Marte, de criarem estufas para começar a produção de alimento em Marte. Nós teremos também Spirococcus furiosus, que vive em temperatura de 73 graus Celsius a 103 graus Celsius. Gente, o ideal para essa bactéria é 100 graus, temperatura de ebulição da água. E ela vive de boa, igual sapo na lagoa, né? Vive exatamente em fontes hidrotermais, como as que a gente encontra no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? E é especialista em viver no fundo do mar, poderia se dar bem em um lugar como a Lua Europa. E o Deinococcus radiodurans, que vive em diversas temperaturas e em diversos locais, precisa de oxigênio, ele é um organismo aeróbico, mas, segundo o artigo, seria a bactéria mais durona do mundo. Segundo o Guinness, aguenta 5.000 GY de radiação gama, né? Um humano pode morrer com 5. Essa bactéria aqui, ela consegue sobreviver a 5.000. Ela consegue viver em uma gama de radiação 1000 vezes maior do que o ser humano conseguiria. Muito interessante o artigo. Ele ainda fala aqui um pouco mais sobre os possíveis locais para a existência de vida dentro daquela área que nós chamamos de zona habitável. Vale a pena demais, investimento legal, sempre lembrando, né, que leitura é uma coisa que é um dos melhores investimentos. Eu sou apaixonado com os meus livros, como vocês podem perceber nos diversos vídeos aí. A gente vai estar discutindo muitos desses livros nessa sessão que nós estamos inaugurando hoje, tá? Então vale muito a pena a leitura desse artigo. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveito para pedi-los que se inscrevam no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhe o nosso conteúdo com seus colegas. Desejo sorte e sucesso para todo mundo. Um grande abraço e mais uma vez, saudações biológicas. Valeu!